palavra, Senhor. Palavra esta no qual reverenciamos, pedimos a Ti a inspiração divina, que o Senhor fale conosco, fale comigo, fale com esta igreja de uma forma tremenda e especial, para que o Seu nome seja glorificado e sintamos esta palavra surtir efeito em nossa vida, porque é dela, Senhor, que a gente adquire a fé. Então fale conosco, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Pode tomar os assentos, irmãos, louvar a Jesus bem feliz, bem alegre para o nosso Deus, porque Ele é digno de toda a nossa adoração. Igreja do Senhor, todos nós sabemos que há muitos mil anos atrás, uma missão da parte de Deus foi encaminhada para com o seu filho. E a missão no qual Deus havia encaminhado para o seu filho era a missão de novamente reatar uma aliança que havia sido quebrada, uma aliança no qual havia se rompido. E Deus, olhando dos altos céus, resolve mandar alguém para a terra com a finalidade de novamente reatar esta aliança do homem para com Deus. Uma aliança que não foi rompida por Deus, mas uma aliança no qual o próprio homem, devido à sua desobediência, devido às tomadas de decisões precipitadas, devido às situações no qual, muitas das vezes, tendo desígnios no seu coração e achando ser o correto, acabou tomando por decisões precipitadas. E Deus, Ele decide então arrumar novamente a casa e também ter esta aliança outra vez restaurada para com o povo. Só que houve todo um processo para que esta aliança fosse novamente reatada. Antes de Jesus vir à terra, João Batista aparece diante do cenário. E o cenário no qual se desenvolveu no tempo de João Batista foi um cenário no qual ele teve um pouco de dificuldade para anunciar a mensagem que Deus havia colocado sobre o seu coração. E a mensagem que João Batista trazia era uma mensagem simples e também objetiva. E por muito tempo, caminhando diante ao deserto, ele trazia consigo somente uma frase de efeito: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Esta era a mensagem que João Batista trazia como alerta de um reino que viria, e seria um reino que se estabeleceria na terra, com uma ponte que se ligaria aos céus. Porque entenda, o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é gozo, é paz, é felicidade. É um reino realmente glorioso. Ele vem com esta mensagem, e muitos achavam que João Batista era aquele que havia sido dito por alguns profetas, que viria restaurar a humanidade. Era alguém que, diante ao pensamento do povo, viria de alguma maneira trazer as boas novas, o evangelho. Só que o tempo passa. João Batista próprio dizia: olha, eu batizo com água, mas aquele que está por vir, aquele não batiza com água, mas batiza com fogo. E o tempo passa, irmãos. João Batista continua pregando a sua mensagem, até que Jesus, ele aparece no cenário. E quando Jesus, ele aparece no cenário, há duas referências bíblicas, Mateus 4:23 e Mateus 9:35. Jesus, ele tinha também uma objetividade na sua mensagem. A objetividade da missão de Jesus era primeiramente ensinar, depois ele pregava o evangelho do reino, e depois ele curava toda sorte de enfermidade. Ou seja, a preocupação de Jesus era ensinar sobre o reino vindouro e também apregoar o evangelho que foi colocado pelo próprio Pai. E ele começa a realizar a sua obra, salvando, curando e estabelecendo uma igreja
que não seria uma igreja que nós que estamos aqui em Baiti temos a capacidade de observar ela num todo, porque a igreja de Cristo está espalhada sobre os 4 cantos da terra. E não me refiro à igreja pentecostal Deus e Amor, me refiro à igreja, porque a igreja somos nós. A placa Deus e Amor é uma denominação no qual servimos a Deus, mas a igreja está aqui, é as irmãs, é os irmãos. E ele começa a estabelecer, ele começa de alguma forma a trazer corpo para aquela igreja, que seria uma igreja que de alguma maneira e também forma resgataria muitas pessoas da prisão. E Jesus ele vem pregando, ensinando e curando toda sorte de enfermidade. Só que muito embora Jesus ele tenha de alguma forma curado muitas pessoas, muito embora Jesus tenha feito muitos milagres, alguns do que estavam com ele ainda não entendia quem ele era. E aí a gente observa em Mateus no capítulo 16, versículos 13 a seguir, que em um dado momento, quando Jesus estava indo para as bandas de Cesareia de Filipe, ele olha para os seus discípulos e pergunta: quem que o povo diz ser eu? E o povo começa a dizer: há quem diga que tu és Jeremias, alguns que dizem que o Senhor é Elias, há quem diz que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é algum dos profetas. Tudo bem, essa era a resposta do povo. Só que Jesus ele vira novamente para os seus discípulos e pergunta para ele: vocês quem dizem ser eu? E aí Pedro, tomado de uma ousadia, uma revelação que veio não da carne, muito menos do sangue, mas do próprio Deus, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Só que quando ele chama a atenção, não é a revelação que de alguma forma Pedro ele foi inspirado por Deus. Porque aí, irmãos, Jesus olha para Pedro e diz: tu és um bem-aventurado, Pedro, porque não foi a carne, não foi o sangue que te revelou isto, mas o próprio Pai que estás nos céus. E aí Jesus ele lança uma profecia. Jesus ele diz: eu também digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Só que entenda algo, irmãos, Jesus estava dizendo que as portas do inferno não prevaleceria. Ou seja, não é porque não prevalecerá que as portas do inferno não se abrirá, que as portas do inferno não tentará de alguma forma acabar com os planos, os projetos de Deus. Porque aí Jesus, depois da declaração de Pedro, lançando aquele fundamento da igreja, a igreja, ela continua de alguma forma sendo criado seu corpo por Jesus, porque ele vai até o pescador, faz dele pescador de almas. Ele vai até uma pessoa, aquela coletora de impostos, e faz ele também um ganhador de almas. Ou seja, ele começa a estabelecer a sua igreja sobre a terra. Só que em João no capítulo 14, Jesus ele mostra para o seu povo que ele veio aqui para estabelecer um reino aqui na terra, mas com uma ponte que ligaria no céu. Porque ele diz: olha, em um dado momento no qual Pedro, Jesus diz que ele iria o negar por 3 vezes, e Judas de alguma forma iria o trair. Jesus ele pega no capítulo de número 14 de João e diz: olha, não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ou seja, Jesus ele estabeleceu a sua igreja na terra, mas a missão dele era somente estabelecer, e ele tinha que novamente voltar para o Pai, para de alguma forma também estabelecer a nossa morada celestial. Só que ele não deixa os seus discípulos ficar à mercê da solidão, porque ele diz: é necessário que eu suba, mas eu vou enviar alguém. Eu vou enviar o Espírito Consolador, e ele que vai conduzir vocês diante de todo o caminho da verdade, e também diante de todo o caminho da justiça. E se cumpre, irmãos, Jesus ele cumpre a sua missão. Ele padece na cruz do Calvário, é levado diante aos malfeitores, e ali crucificam Jesus. Passa o tempo, e de alguma forma as profecias no qual se cumpriam de uma forma avassaladora.
Novamente, outro fundamento diante da profecia lançada em Atos no capítulo 1, versículo 8. Quando Jesus ele diz: mas vós sereis a minha testemunha, mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis a minha testemunha onde? Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ou seja, Jesus iria revestir a sua igreja para de alguma maneira lutar contra as tentações que talvez o inferno se levantaria. E isso em Atos 2 se cumpre. Estavam todos reunidos no dia de Pentecostes, quando de repente um vento impetuoso, veemente, tomou todo aquele lugar, e todos começaram a falar em outras línguas. Ali estava sendo estabelecida a igreja primitiva. E a igreja primitiva, irmãos, a gente começa a perceber que Pedro, que não era tão convertido ainda quando caminhava com Jesus, Pedro que ainda não tinha a conversão genuína, porque entenda, irmãos, o evangelho ele informa, mas a transformação ela vem pelo próprio Espírito Santo. Eu e você não conseguimos mudar as pessoas, não. Se você disser que você consegue mudar as pessoas, nós estamos sendo hipócritas e também se voltar a uma heresia, porque há quem planta, há quem rega, mas a Bíblia diz que o crescimento não é o Mateus que dá, o crescimento não é o Lorival que dá, o crescimento não é o Moisés que dá, o crescimento não é o Lucas que dá, o crescimento não é Ezequiel que dá, mas o crescimento vem do próprio Deus. É só Deus que pode dar crescimento. E a igreja primitiva então começa a caminhar. Pedro, agora convertido na sua primeira mensagem, ganha milhares de almas. Só que Jesus ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Só que o inferno se levantou com raiva. E agora a gente vê um cenário meio que parecido. No nosso Brasil vemos um desenvolvimento no qual muitas pessoas estão amedrontadas diante ao sentido governamental. Mas não é de se ficar pasmo e muito menos espantado, porque nos tempos bíblicos, se observarmos realmente com um olhar minucioso diante da palavra de Deus, perceberemos que muitos homens que foram grandes governadores, a maior intentação que eles tinham era de alguma maneira tentar perseguir o povo de Deus. Mas a palavra de Deus nos está mostrando aqui nessa noite que a porta do inferno, ela não irá prevalecer contra a igreja do Senhor. Ou seja, pode se levantar o inferno, é normal, e se levanta, porque os irmãos da igreja primitiva ganhavam almas por onde eles passavam, por onde eles caminhavam, as pessoas eram de alguma forma convertidas pelo evangelho genuíno. Só que aí chega um dado momento da história que João entra no cenário. João, o discípulo do amor, conhecido como apóstolo do amor, era alguém que também estava de alguma forma usando das ferramentas dadas por Jesus para ganhar almas, para povoar o céu, para arrancar pessoas do inferno. E ele vem com a missão também, e a missão é de pregar o evangelho, de anunciar a mensagem de Jesus. E aí, irmãos, em um dado momento, os governadores daquela época se levantam com uma fúria muito grande. E esta fúria que eles se levantam a ponto de tomar João como um prisioneiro. E na primeira tentativa, há quem diga que Domiciano, na época que reinava, ele decide com o seu concílio lançar João em uma caldeira de azeite quente. Imagine, se estamos diante a um fogão, talvez fritando uma carne, um ovo. Se você colocar o seu dedo lá enquanto aquela gordura, aquele óleo ainda não chegou no estado no qual a pressão, talvez o calor ainda tomou conta daquela frigideira, você pode colocar a sua mão tranquilamente. Mas tenta colocar as suas mãos depois que estiver já borbulhando, para ver se não queime. Agora imagina você sendo lançado em uma caldeira de azeite. Só que entenda que uma profecia sempre foi dada para a igreja de Jesus. E que profecia foi essa? Que se diante as águas você passar, você não vai submergir. Se diante ao fogo você pisar, você não vai se queimar. Por quê? Porque o nosso Deus é dono da água e também é dono do fogo. Ele tem o controle na palma das suas mãos de tudo. E eles não são Domiciano lá. Domiciano decide lançar então João naquela caldeira de azeite quente. E a palavra de Deus se cumpre, porque João não sofreu dano algum, as suas roupas não sofreram dano algum. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. Só que o inimigo, irmãos, ele jamais se dá por vencido. Não pense eu e você que porque a gente venceu talvez uma tentação hoje, que ele não virá com outra maior amanhã. Não pense você que porque venceu uma prova hoje, o inimigo lançou uma prova sobre você, ele não lançará uma prova maior.
Ele não tentará intentar contra você de uma forma maior. Lógico que ele vai tentar. Ele é estrategista. As suas estratégias, irmãos, é somente o sangue de Jesus para o derrotar. Se eu e você não estivermos cobertos pelo sangue de Jesus, a Bíblia diz que Satanás já teria nos engolido vivo, porque ele anda ao nosso derredor bramando como um leão. E ele tenta novamente. E agora, quando Domiciano vê que realmente a pessoa que ele estava mexendo não era uma pessoa qualquer, mas um escolhido de Deus, ele decide lançar ele sobre a ilha de Patmos. E a ilha de Patmos, irmãos, a gente percebe que era uma espécie de penitenciária federal, no qual a pessoa não poderia receber visita, ficava ali presa. E João vai para a ilha de Patmos. E Domiciano, com o seu concílio, talvez a sua mentalidade, disseram: agora acabamos com o plano de Deus, agora acabamos com a missão do Senhor. Só que entenda, irmãos, a igreja não está fundamentada no pastor Mateus, a igreja não está fundamentada no diácono Lourival, a igreja não está fundamentada no pastor Márcio, a igreja não está fundamentada no pastor Silas, a igreja não está fundamentada na cooperadora irmã Sirlene, a igreja não está fundamentada na cooperadora irmã Cleusa, mas a igreja está fundamentada em Jesus. E enquanto ela estiver fundamentada em Jesus, é o Espírito Santo quem guia, é Jesus que batalha por ela, é Jesus quem luta por ela, é Jesus que batalha pela igreja do Senhor. E quando lançam João lá, disseram: agora acabou. Só que não, irmãos. Quando eles lançam João lá, Jesus decide mandar algumas revelações para João do que aconteceria diante aos últimos dias, o que iria acontecer durante os últimos períodos da igreja na face da terra. E aí João começa a receber muitas revelações. E dentre essas revelações ele recebe algumas cartas que são direcionadas às 7 igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas que estavam localizadas na Ásia. Porque entenda, no período em que João estava sobre a ilha de Patmos, o inferno, Satanás, seus demônios, estavam lutando com grande intentação contra o povo de Deus. E aí ele começa de alguma maneira a escrever algumas cartas, e dentre essas cartas nós encontramos a igreja tão falada, a igreja de Filadélfia, que muitos louvores foram compostos devido à fidelidade desta igreja. E é muito interessante que a maneira com que Jesus ele revela para João essas cartas, ele revela num sentido padrão. Porque entenda, Jesus ele começa dando uma saudação, se você observar o texto. Depois ele tem uma posição do que estava acontecendo aos redores daquela igreja. E depois dessa posição ele tem uma avaliação. E depois dessa avaliação ele faz um apelo para uma ação. E depois deste apelo ele mostra uma recompensa. Mas é muito interessante que no versículo 10 ele começa a dizer: porque guardaste a minha palavra, eu também vos livrarei da tentação que há de vir sobre a terra. Só que ele faz um apelo para aquela igreja. Ele diz para a igreja de Filadélfia: olha, eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Quem tem uma coroa aí, diga glória a Deus. Mas tudo bem, a gente passa o olho neste versículo. Talvez por muito tempo a gente já leu, já teve a nossa devocional, mas você já se perguntou: o que eu devo guardar? O que guardar? Eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a sua coroa. Biblicamente falando, existem 4 coisas importantes para o homem que realmente quer morar no céu, a mulher que realmente quer morar no céu, guardar. E a primeira que eu poderia citar aqui era algo que o próprio Salomão, em Provérbios 4:23, ele diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Irmãos, existe uma coisa dentro do ser humano chamado coração. E se Satanás ele tomar conta do seu coração, minha irmã, se Satanás tomar conta do meu coração, ele domina o nosso corpo por inteiro. Ele domina o nosso corpo por completo. Ou seja, o coração ele deve ser guardado com grande afinco. O coração ele deve ser guardado realmente muito bem guardado. Porque entenda, existiu um homem que era o segundo o coração de Deus, Davi.
Só que por causa de não guardar o seu coração, por um momento no qual a Bíblia diz que os reis saíam para a guerra, ele decide fazer o que? Ficar tranquilo no seu palácio. E quando ele fica tranquilo no palácio, ele percebe uma mulher bela, por nome de Betseba, e decide tomar aquela mulher para consigo. E quando ele decide tomar aquela mulher, mais do que depressa, ele comete o pecado do que? De adultério. Só que é muito interessante, irmãos, que quando ele vive toda essa situação, em Salmos no capítulo 51, versículo 10, ele vive outra situação, porque ele entende algo que somente Deus é capaz de fazer em nós, criar em nós um coração realmente puro e reto a Ele. Aí ele escreve em Salmos 51, 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, e nem retire de mim o seu Santo Espírito. Ou seja, somente Deus é capaz de mudar o nosso coração, é somente Deus que é capaz de guardar o nosso coração, é somente Deus que é capaz de arrancar do nosso coração aquilo que não é proveniente a Ele. Só que é muito interessante que em Eclesiastes no capítulo 5, o escritor ele disse: guarde os teus pés quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Entenda algo, os seus pés é o ponto de equilíbrio do seu corpo. Os pés é o ponto de equilíbrio do corpo. E se não temos os nossos pés guardados, infelizmente, estamos mais propícios à queda, estamos mais propícios a deslizar os nossos pés. E Paulo nos deu uma instrução para que os nossos pés estejam calçados na preparação do Evangelho. Somente assim, irmãos, que conseguimos realmente guardar aquilo que nós temos, é guardando os nossos pés. Só que aí, irmãos, em Salmo 119 e o verso de número 11, se pegarmos as Bíblias, novas versões atualizadas de hoje, e se pegarmos as Bíblias no qual nós temos costume de usar, que é a Almeida Revista e Corrigida, que é utilizada por muitos, perceberemos que o versículo 11 de Salmo 119 estará escrito: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Só que existe uma coisa, que na nova versão a gente percebe que o próprio salmista ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E eu pergunto para a igreja: qual o peso da palavra de Deus na sua vida? Qual é a valorização que nós temos dado à palavra de Deus? Qual é o valor que realmente nós temos dado à palavra do Senhor? Certa vez Oséias diz que o meu povo tem perecido porque tem lhe faltado conhecimento. E como que se adquire conhecimento? Através da leitura da palavra de Deus. Os dias que nós vivemos, irmãos, são um período no qual se cumpre aquilo que havia sido dito por Jesus diante do que aconteceria no último dia. Ele disse algumas coisas relacionadas: em todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ah, Senhor, mas no teu nome eu revelei e expulsei demônios, em teu nome eu fiz todo tipo de coisa, paralítico andou, pessoas enxergaram, surdo passou a ter audição, ouviu novamente. E Jesus ele disse: olha, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Mas por que Jesus ele disse isso? Porque o que mais se vê hoje, irmãos, é pessoas talvez usando os benefícios no qual Deus dera a ela, através dos dons da autoridade, para se promover, quando na realidade uma das maiores preocupações que o ser humano ele deve ter é de guardar a palavra de Deus no seu coração, para não pecar contra o Senhor de forma alguma. Porque uma vez que a gente guarda a palavra de Deus no nosso coração, irmãos, uma vez que a gente guarda a palavra de Deus no nosso coração, não é necessário ninguém ficar falando para a gente que a gente precisa fazer. Você já sabe. A palavra de Deus é como um espelho, irmãos, não como um espelho natural. Porque o espelho natural, a palavra de Deus nos diz através de Tiago que se o homem não pratica a palavra de Deus, ele é comparado como um homem natural que olha para o espelho e logo já esquece a fisionomia. Só que a palavra de Deus é diferente. A palavra de Deus parece que quanto mais a gente olha para ela, mais a gente vê os nossos erros, os nossos defeitos, mais a gente percebe o quão a gente é pobre, falho e pecador. E o mais próximo a gente precisa estar na palavra.
Entenda algo: se a palavra não te convencer de alguma coisa, não adianta talvez eu tentar te convencer, não adianta um obreiro tentar te convencer, não adianta uma obreira tentar te convencer. Você pode ser convencido por um momento, mas logo por outro você já vai estar escapando de novo. Mas se a palavra de Deus, ela for guardada no seu coração, se a palavra de Deus, ela criar efeitos e raízes no seu coração, ninguém precisará dizer o que você sabe, o que você tem que fazer. Você sempre saberá o que deve fazer. A própria palavra de Deus, ela vai condenar você diante das suas atitudes. A própria palavra de Deus vai te exortar quanto às suas atitudes. Então eu digo, irmãos, que diante ao período que nós estamos vivendo, em que a palavra de Deus por muitos tem sido esquecida, não despreze a palavra de Deus, guarde ela no teu coração. Guarde ela no teu coração para não pecar contra o Senhor. Porque quanto mais a gente busca se aperfeiçoar em Deus, mais a graça dele, mais a presença dele repousa sobre a nossa vida. Só que em 2 Timóteo 4,7, a gente percebe uma citação muito interessante de Paulo instruindo Timóteo diante aos últimos dias que ele estava vendo, porque Paulo já estava prevendo o seu martírio. Ele olha para Timóteo vivendo as situações sabendo, porque Paulo entende, irmãos, ele vivia algo que eu e você precisamos viver todos os dias. Ele escreveu em Filipenses 1,21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é o que ganho. Ou seja, enquanto nós vivemos para Jesus. Mas se a gente partir hoje, irmãos, para nós é ganho, para nós é lucro. Porque entenda, você não é cidadão desta terra, minha irmã. Você não é cidadão desta terra, meu irmão. Nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos como alguém exilado nesta terra. Por isso que é aquele louvor que diz: da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Ou seja, nós estamos distantes desta pátria, mas ao mesmo tempo tão perto desta pátria. E aí ele diz: olha, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a minha fé. Nós vivemos um período que em vez da igreja avançar, a igreja está retrocedendo. E eu digo, irmãos, que esta palavra ela nos mostra algo, que a carreira de um cristão ela não consiste em como ele começa, mas sim em como ele termina. Existem muitas pessoas que começaram afobadas, começaram tão animadas, pessoas que começaram a querer tudo, querer Deus, buscar Deus, isso é muito bom, mas não entenderam que lutar e batalhar em prol das causas de Deus é sofrer as aflições como um bom soldado de Cristo. E com o passar do tempo foi de alguma maneira deixando a sua fé desfalecer. E pessoas que talvez não começou com aquela animação, com aquele desejo tão ardente como tantas outras, até hoje está de pé. Por quê? Porque a carreira de um cristão ela não consiste em como ele começa, mas consiste em como ele termina. E aí quando Paulo estava dizendo a Timóteo: olha, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a minha fé, ele estava tentando trazer uma lição para Timóteo. Fé, irmãos, é uma palavra muito pequena, mas de um significado muito grande. Eu pergunto para a igreja: quantos que têm tido fé para orar ainda, para falar com Deus? Quantos têm fé ainda para acreditar que Deus ele pode mudar e transformar pessoas? Quantos que ainda têm tido fé que nesses últimos dias Deus ele pode novamente, irmãos, derramar um avivamento no meio do seu povo? Porque eu creio nesta promessa e é algo que a palavra de Deus nos dá como garantia. Queria dizer que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Jesus ele não vem para buscar uma igreja morta. E eu acredito, irmãos, que nos últimos dias um grande avivamento de Deus está para pairar sobre a nossa nação. Só que para isso é preciso nós guardarmos a nossa fé. É preciso a gente guardar a nossa fé, irmãos. O escritor em Hebreus no capítulo 11 versículo 6 ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas antes é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, nós precisamos crer que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Como que está a minha, a sua fé? Como que está o nosso nível de fé? Eis que venho sem demora, guarda o que tu tens para que ninguém tome a sua coroa. Da mesma forma que Deus ele disse para a igreja de Filadélfia:
Deus está dizendo para a igreja que aqui está reunida hoje: guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Não deixe a sua coroa ofuscar, meu irmão. Não deixe a sua coroa ofuscar, minha irmã. Não deixe ela perder o brilho, não. Uma coroa foi colocada sobre a sua cabeça. Guarda ela, porque Satanás está tentando tomá-la, está tentando roubar, está tentando tirar de você, está tentando tirar da igreja, porque ele sabe, irmãos. Ele sabe que o que espera a igreja não é algo pequeno, não, irmãos. O que espera a igreja realmente é algo glorioso. Tenta imaginar aí como é os céus na sua vida. Já parou para analisar como é lindo este país? Já parou para analisar o quão belo é este país? O quão maravilhoso é este país, irmãos, no qual nós iremos? Já tentou imaginar as mais belas cidades que a gente pode encontrar em todo este mundo? Não se pode comparar a Nova Jerusalém que está nos esperando. Não se pode comparar aos céus tão lindos que Jesus foi preparar para aqueles que de alguma maneira estão entendendo o sentido do que é eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a sua coroa. Então nesta manhã Jesus está dizendo para mim e para você, igreja, nós precisamos guardar o nosso coração. Nós precisamos guardar os nossos pés. Nós precisamos guardar a palavra de Deus. Nós precisamos guardar a nossa fé. Para o quê? Para que ninguém tome a nossa coroa, para que ninguém roube aquilo que Deus ele tem preparado para nós, para que ninguém roube e ofusque aquilo que o Senhor ele tem reservado para cada um dos seus. Só que é muito interessante, irmãos, que após o próprio Jesus falar e trazer esta exortação para a igreja de Filadélfia, ele trouxe uma recompensa para ela, dizendo que se eles fizessem aquilo que ele havia designado, ele iria fazer do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Eu gravarei também sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, vinda da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu pergunto para a igreja: existe uma recompensa melhor do que os céus? Existe uma recompensa melhor do que morar com Jesus? Há uma recompensa melhor do que viver em um lugar no qual você não vai chorar mais, no qual você não vai ter mais preocupação, no qual você não vai precisar, talvez a sua mente, quando entra em estado de colapso, imagine, este é o céu que Jesus tem reservado para nós. E como diz aquele louvor, irmãos, além do rio azul, as ruas elas são de ouros e de cristais, ali tudo é vida, ali tudo é paz, e a palavra do Senhor diz que lá, morte, choro, nunca mais, irmãos, tristeza e dor, nunca mais. É os céus que Jesus tem preparado para a igreja, é os céus que Jesus tem reservado para nós, é os céus que Jesus tem preparado para o seu povo. É estes céus, irmãos, é o período que a igreja precisa reatar este desejo de morar com Jesus. É o período que nós precisamos novamente entender, irmãos, o céu é melhor que tudo. O céu é muito melhor, irmãos, melhor que tudo. O céu é muito melhor mesmo. Então enquanto nós estamos vivendo, nós temos que viver para Jesus. Mas entenda algo, que se Jesus não voltar nas nuvens agora e você cair, tombar este corpo, pode ter certeza que o novo corpo está te esperando. Então não deixe nada ofuscar, irmãos, nada ofuscar aquilo que Deus ele tem reservado. Busque a cada dia ser um cidadão dos céus, alguém que tenha convicção daquilo que Deus ele tem reservado para nós. E novamente Deus traz à tona: eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a sua coroa. Exalte ao nome de Jesus, irmãos. Vamos se colocar de pé, vamos se colocar de pé. Quem quer morar no céu aí, diga glória a Deus. E se fosse hoje, irmãos? E se Jesus viesse hoje? E se fosse agora, no último culto de Santa Ceia? E se fosse agora? E se Jesus viesse agora? E se fosse este momento?
E se fosse agora a vinda de Jesus? Tu estás preparado? Tu tem guardado o que tu tem para que ninguém tome a sua coroa? Será que receberíamos de Deus a seguinte palavra: olha, vinde bendito de meu Pai, e possuí a herança que tenho preparado para vocês desde a fundação do mundo? Será, irmãos? É momento de nós refletirmos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos neste momento. Tenta imaginar o céu, pelo menos neste culto. Tenta imaginar como é lindo este lugar que Jesus te preparou. Tente imaginar como é maravilhoso este lugar que Jesus ele tem reservado para você. Tente imaginar aí. Pelo menos um segundo. Pelo menos um instante. Tenta imaginar como é o céu. Como é lindo este lugar que Jesus foi nos preparar. Como é lindo. Isso, imagine aí como é o céu. Tenta imaginar você chegando lá e podendo encontrar com homens que de alguma maneira foram ferramentas usadas por Deus para chegar a mensagem para nós. Mas tente imaginar uma das maiores oportunidades que eu e você teremos, que é de fazer o quê? Que é de encontrar Jesus, irmãos. Que é o nosso maior objetivo. É o nosso maior desejo, é encontrar Jesus. É encontrar ao Senhor, é encontrar o nosso Deus. É encontrar o nosso Deus, irmãos, é encontrar com Ele. Tenta imaginar. Tenta imaginar como é lindo este céu. Os céus é lindo, irmãos, os céus é lindo. Os céus é algo maravilhoso. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu para linda Jesus com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre do céu, aleluias, das glórias que lá, ó que gozo vou ter, rodeado de grande esplendor. Só a igreja. Irei Jesus com os crentes, a Deus hei de sempre louvar do céu, das glórias que lá, oh que gozo vou ter, rodeado de grande esplendor. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra foi ministrada, Senhor, nesta manhã, e nós Te louvamos por esta oportunidade, por esta chance, ó Deus, no qual o Senhor nos concede, para aqui estar, meu Pai, mais uma vez, lembrando e sendo de alguma forma trazida à nossa memória, que precisamos guardar, meu Pai, a nossa coroa. Precisamos guardar aquilo que temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Senhor, eu peço a Ti, ó Pai, que preserve esta igreja, que preserve este povo, que preserve esses irmãos, ó Pai, para que juntos consigamos ir para esta linda cidade, ó Pai, esta cidade no qual o Senhor tem reservado para nós, que nós não venhamos perder e que nada ofusque, ó Pai, aquilo que Tu tem reservado para nós. Senhor, ajude o Teu povo, ajude a Tua igreja, Senhor, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Amém.